a série em Efésios, e para isso nós vamos hoje fazer a exposição do verso de número 13 e o verso de número 14. Na verdade, eu vou usar pelo menos 3 domingos para fazer esses 2 versos, para não ser cansativo e deixá-los conscientes daquilo que cada termo que será visto e estudado nestes 2 versos fiquem bem gravados na mente e no coração de vocês. Do mesmo modo que esse texto de Efésios, capítulo 1, verso 13 e 14, para mim é tão difícil quanto os versos que nós já trabalhamos aqui falando sobre a eleição e predestinação. Esse texto do verso 13 e 14, selados com o Espírito Santo da promessa, são estes 3 termos que nós vamos usar os 3 domingos. Hoje nós vamos apenas focalizar no geralzão, que tem como o tema da nossa reflexão e dessa série de 3, selados com o Espírito Santo. Os textos que nós vamos ler, está aqui, será projetado, o Rafael vai me auxiliar na leitura, e é bom que você acompanhe a leitura também aí na sua Bíblia. Nele também vocês, depois que ouviram a palavra da verdade, o evangelho da salvação, tendo nele também crido, receberam o selo do Espírito Santo da promessa. O Espírito é o penhor da nossa herança, até o resgate da sua propriedade em louvor da sua glória. Senhor, nós te agradecemos nessa noite pela tua palavra. Nós te agradecemos, Deus, e te pedimos que o Espírito do Senhor venha falar ao nosso coração. Nós te rogamos, Deus, precisamos muito do auxílio do Senhor. Desejamos ardentemente que o fogo do Espírito arda em nosso coração, reavive e reacenda as brasas dentro de nós. Nós não queremos ficar no meio das cinzas de um fogo que se apaga, de uma chama que já não arde mais. Tenha misericórdia de nós, Deus. Derrama nessa igreja o avivamento do Senhor. Derrama em meu coração, no coração de cada pessoa, um desejo ardente de conhecer a pessoa do Espírito, de se encher do Espírito, de viver no Espírito e de transmitir a tua palavra no Espírito. Ajuda-nos, Deus. Carecemos, desejamos. Somente assim seremos gratos, como foi a palavra introdutória. Só quem está no Espírito consegue agradecer a Deus realmente por tudo, pela coisa boa, pela coisa ruim, pela bonança, nas tempestades. Derrama essa gratidão no nosso coração. Aquieta-nos nessa noite, Santo Espírito de Deus, e fala conosco. Por favor,
fala conosco. Desperta em nós sensibilidade. Provoque em nós desejo de nos santificarmos. Porque o Senhor é santo. E se o Senhor é santo e habita em nós, nós também temos que ser santos. E sabemos que na força do nosso braço nós não iremos conseguir. É por isso que clamamos a Ti. Vem, Santo Espírito. Toma esse lugar e as nossas vidas. Abre os nossos olhos para as verdades desta palavra. É isso que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Irmãos, só recompondo, vale a pena aqui a gente relembrar algumas declarações de Paulo, porque nós já estamos chegando na parte final dessa primeira perícope da introdução de Paulo, falando da obra redentora que começa em Deus, que tem como meio o seu Filho Jesus, e que usa a pessoa bendita do Espírito Santo para concretizar esta obra e para selar as nossas vidas. Então, Paulo está vindo aqui, na verdade, fazendo algumas declarações que ele começa do verso 3 e vai até o verso 7. Ele faz algumas declarações que precisamos relembrar e nós já estudamos aqui. A primeira é que Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Então, as bênçãos que Deus derramou para nós não foram bênçãos materiais, mas Deus nos abençoou com bênçãos espirituais. Bênçãos materiais também podem ser, mas o foco da bênção maior de Deus são as bênçãos espirituais. Uma outra coisa que Paulo também declara no verso 4, que Deus nos escolheu. Então, isso significa que estamos aqui porque Deus nos separou. Nós estamos aqui porque Deus nos chamou para estar aqui. Por isso que talvez aquele seu amigo que você gostaria que estivesse aqui, ele não está. Ele está em outro lugar, num outro ambiente, que não glorifica, que não exalta a Deus. Então você e eu, nós estamos aqui porque Deus nos escolheu. Verso 5, Deus nos predestinou para que fôssemos feitos à imagem e semelhança do seu Filho Jesus Cristo. A predestinação tem esse significado. Deus nos escolhe do mundo e nos predestina para que o seu Filho seja formado em nós. Então nós precisamos, na caminhada, ir nos tornando parecidos com Jesus. No verso de número 7, em quem temos a redenção. Então ele coloca no verso de número 6 todos os adjetivos e as qualificações pendurada em um termo que nós gastamos alguns domingos aqui. Ele coloca no verso 6 tudo pendurado no amado. A eleição, as bênçãos espirituais, a predestinação, a redenção está em quem? No verso 6, no amado, em seu Filho Jesus Cristo. Lembrem, quando Jesus foi batizado, desce dos céus o Espírito para selar Jesus Cristo, para mostrar publicamente que Jesus Cristo estava sendo selado, confirmado como o Filho amado, a quem todos nós deveríamos prestar contas, a quem todos nós deveríamos nos submeter, a quem todos nós deveríamos imitá-lo. Por isso que Paulo, ao entender isso, ele diz: sede meus imitadores, como sou de Cristo. Então, eu e você temos que ter a mesma coragem, a mesma fé, a mesma disposição de Paulo em dizer: imite a mim, porque eu estou tentando imitar a Cristo. Isso não é soberba, isso não é prepotência, isso é vida cristã.
E nós precisamos despertar. Nós precisamos acordar. Porque em muitos momentos nós não podemos dizer isso. Porque nós não temos representado Cristo como deveríamos representar. Por quê? Porque nós não temos vivido uma vida no Espírito. Paulo, quando está dizendo isso, ele está embebecido pelo Espírito de Deus. E é triste hoje, a igreja moderna, nós cristãos modernos, não temos imitado Cristo. Por isso não temos tido essa coragem de dizer, olha, tente imitar a mim, porque eu estou imitando, tenho tentado imitar a Cristo. Isso precisa começar em mim, precisa começar em você. Nós precisamos contagiar, porque nós estamos no amado. E se nós estamos no amado, lembrem da promessa, também somos amados. Uma outra coisa que Paulo vai dizer no verso 11, olha só como que Paulo usa o verso 6, para dependurar. É como se Paulo colocasse no verso 6 uma base. Sabe aqueles... É estrado que fala, aquele negócio de madeira que vocês usam na cantata aqui? É, né? Como se... isso. É como se Paulo fizesse da pessoa de Cristo, no verso 6, um pallet. E ele estivesse pondo neste pallet tudo aquilo que Deus nos dá e tudo aquilo que está na pessoa ou no suporte de Cristo. Então, o verso 11, ele diz, em quem obtivemos uma herança. Herança, a gente não trabalha para ganhar. Por isso que eleição, predestinação, está antes, porque Paulo está querendo traçar uma ideia de que tudo isso provém de Deus, nós estamos apenas recebendo, é uma herança, nós não trabalhamos para ganhar, nós apenas recebemos. E no verso 13, depois que ouvimos, cremos, recebemos o selo do Espírito Santo. Então, as atitudes provocadas pelo Espírito de Deus nos levou a ouvir, nos levou a crer e nos levou a obedecer, e assim recebemos o selo. Perceberam? Então, pallet é Cristo. E Paulo vem numa cadência colocando bênção sobre bênção na pessoa de Jesus Cristo. E ele vai pondo essas bênçãos à medida que ele vai revelando a pessoa de Jesus Cristo e as riquezas da graça de Deus. Por isso que ele diz que a graça de Deus, as riquezas da graça de Deus são insondáveis, porque ele vai gradativamente dando, a partir da revelação do seu Filho, as bênçãos de Deus. Uma outra coisa que vale a pena nós observarmos é que, pela primeira vez, Paulo vai deixar claro, específico, a pessoa do Espírito Santo. Até o verso 13 e 14, Paulo não fala da pessoa do Espírito Santo, mencionando literalmente Espírito Santo. Não significa que Paulo não está concordando que até o verso 13, o Espírito não tenha participado. Pelo contrário, Paulo está demonstrando e está tão envolvido, falando da obra redentora, que até aqui, se você não percebeu, em todos os momentos ele não está negando a influência do Espírito, pelo contrário. Se nós cremos, foi porque o Espírito abriu os nossos ouvidos. Nós ouvimos e cremos. Se nós temos fé, é porque o Espírito agiu para colocar fé em nosso coração. Se nós nos arrependemos, é porque o Espírito gerou arrependimento em nós. Então, subliminarmente, ele vem falando da pessoa do Espírito, mas quando chega no verso de número 13, ele abre explicitamente, falando e descrevendo a pessoa pelo nome.
Espírito Santo. Espírito Santo. É como se ele estivesse dizendo aqui no verso 13: quem produziu tudo isso em vocês foi Ele, o Espírito Santo. Vocês foram eleitos, amados, predestinados, porque Ele produziu isso em vocês. Ele gerou essa convicção de pecado em vocês. A outra coisa que devemos lembrar aqui é que devemos sempre nos alegrar em Cristo. Eu nem preciso muito falar disso, que o Rafael já mencionou na sua introdução. Mas aqui, após Paulo nos lembrar das verdades do Evangelho e de tudo aquilo que nos foi dado através de seu Filho Jesus Cristo, qual é o nosso dever? Nos alegrar, nos alegrar, nos alegrar, nos alegrar e nos alegrar. Esse é o nosso dever. Só isso. Nos alegrar. Por quê? Porque o verdadeiro cristão, o verdadeiro discípulo de Jesus, ele tem motivo de sobra para se alegrar. Paulo vai dizer: regozijai-vos sempre no Senhor. Ele está dizendo isso de dentro de uma prisão. Regozijai-vos sempre no Senhor. A alegria nossa não está fora, não está nas coisas externas. A alegria nossa está dentro de nós. Por isso que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria é que, apesar de sermos pecadores, todos os dias, quando cometemos os nossos pecados, o Espírito nos convence de que pecamos. A gente dobra os joelhos, ora, recebe o perdão e ainda continua sendo o filho amado de Deus. Apesar de quem somos, Ele nos ama. Então, Jesus, no final de sua vida terrena, Ele disse em João 14, 27, aos discípulos: minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dá. Então, temos motivos para nos alegrar. Temos paz. Paz com Deus. Como diz Paulo aos Romanos. Tem um outro autor das Sagradas Escrituras que vai dizer que também devemos experimentar a paz de Deus, que são duas coisas diferentes. Ter paz com Deus é uma coisa, é viver essa paz através da pessoa de Jesus, e ter a paz de Deus é estar totalmente tomado pelo Espírito. Isso é ter a paz de Deus. Por isso que Paulo, dentro da prisão, dizia: regozijai-vos sempre. Porque ele tinha a paz de Deus. Ele não só tinha paz com Deus, ele tinha a paz de Deus. Está vendo como é importante nós estarmos cheios do Espírito? Às vezes a gente fica tão perturbado com as situações da vida e a paz de Deus some de nós. Por que essa paz some de nós? Porque nós não estamos plenamente governados, direcionados pelo Espírito de Deus. No verso 11 do capítulo 15, Jesus diz: tenho dito estas coisas para que minha alegria, o meu gozo esteja em vocês. Por isso que o cristão, ele tem 1000 razões para se alegrar, se alegrar e se alegrar. Nós estamos vivenciando um momento muito difícil no nosso país. O Paulo da Vanusa está lá, preso no meio desse protesto há 6 dias, e nós devemos orar por eles, orar para que essas pessoas, elas tenham a direção de Deus, elas tenham a bênção de Deus, elas tenham paz, e que esse conflito, e que esse movimento não acabe em conflito. E se conflitos vierem, como a gente está percebendo, caos em todas as áreas,
se eles vierem, eles não podem roubar a nossa paz. É difícil isso, não é? Mas hoje, por exemplo, à tarde, eu precisei levar o meu filho ao médico. Fiquei algumas horas lá. Está com febre desde quarta-feira. Febre, e hoje deu vômito. E eu fui para lá preocupado. E dizendo, Deus, ajuda-me a crer no Evangelho. Ajuda-me a ter essa paz de Deus dentro de mim. Ajuda-me a chegar nesse momento e a confiar que o Senhor está no controle. Que depois que a gente tem filho, a gente fica bobo. Fica bobo. A gente sofre. A gente passa a entender, sabe o que, irmãos? O que Deus sofreu. Quando Ele deu Jesus Cristo. Você tem filho, você ama seu filho? Só quem tem filho e ama o filho sabe o que é ver um filho com semblante caído. E você deseja assumir o lugar do filho, que aquilo que está nele vem em você. E esse foi o sentimento de Deus. Vocês entendem agora por que ele pede para Abraão? Abraão não era o amigo de Deus? O único amigo que a Bíblia diz. Então, a gente percebe que Abraão não era um homem de muitos amigos, não. E Deus também, pelo jeito ali do Antigo Testamento, ele diz que ele tinha um amigo, que era o Abraão. Ele fala para a Trindade. Há uma conversa ali com a Trindade. O Pai, o Filho e o Espírito Santo descem. Abraão pede para Sara preparar um sacrifício. E aí as duas pessoas da Trindade vão para Sodoma e Gomorra. E o pai fica ali conversando com o Abraão. E antes das duas pessoas da Trindade ir, o Filho e o Espírito, o pai diz, não, eu não vou de modo algum deixar de falar o que há de acontecer lá em Sodoma e Gomorra para o meu amigo Abraão. Mas nesse contato de ser amigo de Deus, é um alto preço. Primeiro, que você vai experimentar de muitos momentos solitários. Segundo, que você vai sofrer muito, mas muito, não é pouco não, é muito. A ponto do seu amigo Deus dizer assim, olha, pega agora o seu filho e vai para o monte sacrificá-lo para mim, quero ver se você é meu amigo mesmo. É Deus compartilhando da dor. Sabe, ali é como se Deus estivesse usando aquele fato para mostrar a mim e a você o que ele sentiu. Que foi o mesmo sentimento que Abraão teve. Não pensem vocês que Abraão foi para lá rompendo em fé. Não, ele não foi cantando rompendo em fé, não. Ele foi cheio de crise. Cheio de tristeza. Certamente dizendo que Deus é egoísta. Que amigo é esse? Isso é ser amigo? Então, a gente percebe que o povo cristão deve ser o povo mais feliz da terra. Por quê? Porque nós temos paz com Deus. Nós temos certeza de vida eterna. Nós temos a felicidade que o mundo não tem. E isso tudo nos foi dado na pessoa do Espírito Santo. Por isso que é importante, eu não quero envolver muitos termos nessa noite, apenas vamos analisar então o primeiro termo, que é a palavra selo. O selo é um assunto, como eu disse, que tem causado muita controvérsia, mas muita controvérsia. Por quê? Porque uns creem que o selo é o batismo com o Espírito Santo. O selo é isso, é o batismo com o Espírito Santo.
Mas essa controvérsia, ela acontece em duas correntes de interpretação. Quando ele acontece? No momento da conversão, num período depois da conversão, num intervalo pequeno de tempo. A controvérsia está aí, quando ele acontece. E isso nós vamos ver no próximo domingo. Hoje, nós vamos apenas tentar entender esse termo selo a partir do uso habitual que temos, do uso comum que temos, porque o uso comum e habitual da palavra selo vai nos expressar pelo menos 3 sentidos. Então, eu quero destacar o primeiro sentido. O primeiro sentido da palavra selo é que ele traz autenticidade, ele traz autoridade. Como assim? Vamos imaginar aqui 2 pessoas numa transação comercial de compra e venda de um imóvel. Nessa transação de compra e venda de um imóvel, essas pessoas se reúnem e elaboram um contrato. Na elaboração desse contrato, existem alguns termos que são lavrados. E esses termos lavrados, após eles serem assinados, esse contrato é levado a um cartório, para que haja um reconhecimento de firma, um carimbo, e é colocado nesse contrato e nesse reconhecimento de firma um selo. Eu estou tentando trazer numa linguagem que você entenda, tá? Que às vezes você vai ler o livro do Dr. Martin Lloyd Jones, você não vai entender talvez essa parte que ele está tentando falar ali. Então, é basicamente isso. O que o cartório faz? O cartório, a partir do carimbo e a partir do selo, vai transmitir naquele documento autenticidade, veracidade. Aquele documento ali, a partir do momento que foi reconhecido firma e selado, ele tem autenticidade, ele tem autoridade para que, se alguém descumprir as partes, se alguém descumprir, ele vai ter algumas penas. Então, o selo, ele serve para isso, para autenticar, para mostrar a veracidade. O que isso quer dizer? Que todos nós cristãos temos em nós o selo, temos em nós o Espírito Santo. Se nascemos de novo, temos esse Espírito Santo, que é o selo de Deus, que é a marca de Deus, que autentica, que nos autentica como filhos de Deus, que nos autentica como propriedade exclusiva de Deus, povo de Deus. Um texto bíblico para que você perceba o que eu estou dizendo a partir das Escrituras. Romanos capítulo 8, verso 16. O próprio Espírito confirma ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Eu não tenho como chegar e dizer, Rafael, você é um filho de Deus, Rafael. O Rafael pode demonstrar todas as características de uma pessoa de Deus, mas não ser um filho de Deus. Agora, eu não posso dizer isso. Só ele vai saber se ele realmente é um filho de Deus. Só você pode saber se você realmente é um filho de Deus. O Espírito de Deus testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Este é o papel do selo: autenticidade, veracidade. Eu não sou uma fraude. Por isso que esse selo não se compra, esse selo a igreja não dá.
Não é você ser membro de igreja ou uma carteirinha de membro de igreja que autentica você como povo de Deus, como filho de Deus. O que te autentica como filho de Deus é esta certeza que o Espírito Santo pode colocar em seu coração, dizendo que você realmente é um filho de Deus. Outra coisa que o selo expressa, além de autenticidade e autoridade, ele expressa propriedade. O selo é como se fosse uma marca. A ideia aqui é daquele ferro quente. Eu vou tentar trazer essa ideia do ferro quente. Quando você vai comprar um animal, eu não sou de comprar nenhum animal, mas lembro-me quando morava no sítio do meu avô, os bezerrinhos, quando nascia novo, meu avô não marcava esses bezerros novos, porque ele dizia, eu não posso marcar os bezerros novos, porque quando eu for vendê-los, a pessoa que vai comprar para usá-los como touro ou qualquer coisa, quer pôr a marca dele. Então, eu não posso marcá-lo, porque na hora de comercializar, eu não vou ter, talvez, tanto lucro como eu terei assim. Então, qual é a ideia aqui? A ideia aqui é daquela marca que é posta a partir do momento em que você compra um objeto. Então, você vai e marca aquele objeto, e aquela marca, ela tem que ser única e especial e particular. Toda marca ela é registrada. Toda marca é registrada. Isso também acontece no ramo da imobiliária. Por exemplo, se você compra uma casa e você tem a escritura registrada, ela, por direito, é sua. Agora, se a escritura da sua casa não está registrada e alguém fizer uma escritura da mesma casa e registrar primeiro que você, o direito daquela casa é de quem tem a escritura registrada. Marcada. O registro é essa marca, o selo é essa marca que identifica aquilo ali como propriedade de alguém ou de um grupo. Quer um exemplo mais fácil? Vamos imaginar, veio aqui à mente, vamos imaginar, você vai no supermercado. Talvez aqui você ainda ache porque está perto. Você vai comprar um pacote de arroz. E nesse pacote de arroz tem um gatinho amarelo. De quem que é esse pacote de arroz? Ele é propriedade de quem? De quem? Eu não vou falar o nome, senão depois eu não sei se dá problema. Mas de quem? De quem? Você sabe de quem é? A mesma coisa. Paulo está querendo dizer a mim e a você que o que nos identifica, que somos propriedades exclusivas de Deus, é o selo, é o Espírito Santo. Agora que entra o X da questão. Porque se eu sou propriedade exclusiva de Deus, estou selado pelo Espírito de Deus, como eu vou viver? Como eu vou viver? Apocalipse capítulo 1, verso 5. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra,
fosse outro lugar, ele ia dizer: o inimigo está furioso. Mas é problema de mau contato. Vou ler de novo. E da parte de Jesus Cristo, a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o soberano dos reis da terra, aquele que nos ama e pelo seu sangue nos libertou dos nossos pecados. Então, olha só, qual é a marca do cristão? O selo do Espírito Santo. Essa é a marca do cristão. Mas nós fomos marcados com um intuito. Qual? Olha lá, Jesus nos marca e nos liberta da vida pecaminosa. Então, eu não posso dizer que sou marcado pelo Espírito Santo e estou vivendo uma vida não santa. Percebem isso? A característica que sou propriedade de Deus é essa, a marca do Espírito Santo. Através da obra que me liberta da vida pecaminosa. Então, para complementar essa ideia, 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 e verso 11. Essa é a ideia. Deus nos libertou do quê? Da vida pecaminosa e nos sela com o Espírito Santo, para que a nossa vida não seja como 1 Coríntios capítulo 6, verso 9 a 11. Ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem adúlteros, nem efeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Alguns de vocês eram assim, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Perceberam? Não tem como eu dizer que sou um cristão, que sou selado pelo Espírito Santo. Ele não está dizendo que a pessoa caiu em adultério, mas que talvez está vivendo em adultério. Ele está dizendo que uma pessoa que tem os trejeitos e ele se deixa levar para o homossexualismo e vive a vida do homossexualismo, não pode dizer que está selado. Não está liberto. Ele está dizendo que o ladrão não vai herdar o reino dos céus. Já pensou? Chega um ladrão aqui dizendo: olha, eu quero entregar o dízimo. E você sabe que ele é ladrão. E se eu aceitar, eu sou mais ladrão que ele. Então, não condiz. Avarentos. Qual que é o avarento? É aquele miserável, mão de vaca, que é acostumado a chamar, né? Mão de vaca. Ele vende o almoço para comprar janta. É um avarento. Ele ama tanto o dinheiro que o dinheiro é dono dele, não ele dono do dinheiro. Aqui está falando mais dos bêbados. A gente tem que tomar cuidado, não é? Que nós vivemos um momento em que há um desconforto muito grande. Beber é pecado? Não, não é pecado. Se eu disser que é pecado, eu estou mentindo. Mas eu tenho aquele receio que ninguém começa. Você vai para um bêbado no final da carreira dele, ele não começou bebendo 1 litro de 51, 1 litro de Jamel. Talvez ele tenha começado a buscar um copinho de aperitivo para o pai dele. Então, esse é o grande equívoco. Essa é a grande preocupação. Eu não sou muito de visitar, mas se eu fosse de visitar, a primeira coisa que eu ia fazer é falar: ô, meu irmão, posso abrir a sua geladeira para tomar um copo de água?
Eu não vou negar, eu já tomei cerveja, eu às vezes comprava uma latinha, colocava na minha geladeira. Não vou mentir, não posso ser hipócrita. Só que quando a minha esposa ficou grávida, eu coloquei um desejo no coração de não mais comprar nada disso para levar dentro da minha casa. Esses dias atrás eu fui e tomei uma taça de vinho perto de um menino, e aquilo está me incomodando até hoje. Até hoje. Porque depois ele quis beber um pouquinho do vinho que estava na taça, ele pegou uma taça, saiu correndo para tomar, e aquilo está me incomodando até hoje. Eu fiz uma promessa para mim mesmo. Não vou mais tomar vinho com criança perto. Isso não é ser hipócrita. Isso é ter cautela. Sabe por quê? Porque depois, eu não quero um dia o meu filho crescer e chegar em casa embriagado e ele dizer assim: pai, mas eu vi o senhor beber, o senhor bebia. Eu vou falar o que para ele? Mas eu vou ter o direito de dizer: meu filho, que dia que você viu seu pai? Bêbado ou bebendo? Isso é vida cristã. Isso é ser governado pelo Espírito. É você abrir mão para que Deus seja formado em você e nas pessoas que estão próximas a você. E para me consertar com esse menino, eu vou procurar ele hoje ainda, depois do culto, e vou pedir perdão a ele. Vou dizer: olha, você não faça como o seu pastor imbecil fez. Porque eu fui um imbecil. Você não faça. Porque eu errei com você, você me perdoa. Eu vou ter que fazer isso hoje com ele. Isso tem me incomodado. Como que eu posso dizer a ele: ó, imite a mim que eu estou imitando Cristo? Irmãos, nós precisamos entrar em um clima espiritual dentro da nossa igreja, dentro da nossa comunidade, para que realmente a gente experimente aquilo que Deus tem para derramar em nós. E a outra coisa, aqui tem muitas coisas, né? Bêbado, maldizente, roubador. Maldizente é aquele que fica falando mal, aquele que tem prazer em colocar o seu nome e falar mal. Isso não agrada a Deus. Falando dos roubadores, é aquele que quer passar o outro para trás. Ele sempre quer levar vantagem. Outro aqui, acho que são esses. E Paulo é bem enfático. Ele diz: alguns de vocês eram assim, mas depois que vocês foram comprados, que foram selados, agora vocês já não vivem mais assim. Essa é a marca. Essa é a demonstração de que realmente somos propriedade de Deus. E, por fim, segurança. Então, segurança. O selo tem essa característica. Ele vai demonstrar a segurança. Se você quer que uma encomenda chegue no destino seguro, lembrem, muito tempo atrás, quando não tinha o e-mail, que as encomendas eram todas enviadas pelo correio. Não tinha lá uma carta que era registrada, a época em que os namorados, eles se amavam mais, né, porque eles moravam muito distantes, então eu mandava cartinha, namorava por carta. Hoje, você vê como que a tecnologia às vezes ela prejudica? Talvez você está olhando ali a pessoa nas ligações pelo WhatsApp e tantos meios, mas antigamente, quando era tudo por carta,
quando você queria que essa carta chegasse com segurança, o que você fazia? Aí, o que você pedia lá no correio? Quero que envie essa carta registrada. Quem é daquele tempo, eu ouvi falar. Poucos, né? A maior parte, acho que não experimentou desse momento do correio. Então, o que o selo gera em nós? O selo não só gera autenticidade, autoridade, propriedade. O selo gera segurança. A pessoa que foi selada, ela está segura como uma carta registrada. Além do registro da carta, o selo era colocado em um lugar onde, se a carta fosse violada, mostraria o sinal de violação. As pessoas, quando vão viajar e elas querem que as suas malas estejam protegidas, vai aqui a dica, viu, Joselir? Da última vez que você foi, você perdeu um monte de coisa no aeroporto do Rio de Janeiro. Ainda bem que foi na sua terra. Perdeu um monte de coisa na volta, porque abriram a mala dele e pegaram muitas coisas lá de dentro, muitos relógios. Ele ficou sem hora até hoje. Então, qual é a dica? Você chega no aeroporto, tem o que ali? Tem um lugar onde eles embalam a sua mala com plástico. Aquilo é uma demonstração de um selo de segurança. Se aquele plástico estiver rompido, automaticamente ali mesmo você já pode ter uma identificação de que sua mala foi aberta. E a mala pode ser aberta assim mesmo. Como que ela é aberta? Por exemplo, tem uma suspeita lá dentro. Aí a pessoa lá da Receita Federal abre a sua mala. Eu já tive mala assim aberta, a pessoa abre a mala e lá dentro ela coloca um papel da instituição dizendo que a sua mala foi aberta para verificação. Mas todos os itens estão lá. Então, há uma segurança. Para vocês terem a noção, Jesus, quando foi sepultado no túmulo de Arimateia, os guardas que estavam ali montando campana, além de ficarem montando campana, eles tiveram que selar a grande pedra para demonstração de que, se aquela pedra fosse rompida, seria uma indicação de que os discípulos haviam ido ali roubar o corpo. Isso está lá em Mateus 27, do verso 62 a 66, e Mateus 28, do 1 a 6. Por que foi feito isso? Porque os fariseus procuraram Pilatos e disse, olha, esse cara aí que morreu é um impostor. E ele disse aos discípulos que ele ressuscitaria no terceiro dia. Então, nós queremos que o Senhor mande uma guarda e sele a pedra. Foi feito conforme eles pediram. Mas a pedra era muito grande. Muitos homens precisaram rolar aquela pedra. E depois que ela foi rolada, a pedra foi selada. E a gente percebe que depois, no terceiro dia, essa pedra foi removida, o selo foi tirado e os guardas estremeciam, porque eles viram a pedra se romper, sabiam quem havia rompido rompido a pedra, e foram subornados. Se você continua lendo lá o texto, em Mateus 28, do 1 a 6, você vai perceber isso. Eles foram subornados para dizer que os discípulos haviam roubado o corpo de Jesus. Então, o selo sempre foi essa segurança, essa garantia. E em Jesus Cristo, nós temos essa garantia. Quando Jesus morre e ressuscita, ele está demonstrando a garantia que temos nele, na obra que ele fez. A ressurreição de Jesus é a autenticidade de que ele realmente era o Filho amado de Deus. Por isso ele ressuscitou. Foi o único que ressuscitou dentre os mortos e não morreu mais. E ele autenticou, dando-nos a mesma segurança de que, se nós crêssemos nele e estivéssemos nele, nós não só seríamos ressuscitados, mas nós chegaríamos ao destino para o qual fomos selados. A carta registrada não extravia.
E olha só o que João vai dizer no capítulo 6, verso 27, verso 37 e verso 39. Trabalhem, não pela comida que se entrega, mas pela que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês, porque Deus, o Pai, o confirmou com seu selo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e o que vem a mim, de modo nenhum lançarei fora. E a vontade de quem me enviou é esta, que eu não perca nenhum de todos o que me deu. Pelo contrário, que eu ressuscitarei no último dia. Então está aí, nós temos essa segurança em Jesus. Fomos selados para que, através da obra de Cristo e do selo do Espírito Santo, possamos chegar ao destino eterno, que é o céu, que é a casa do Pai. Por isso que quem está selado tem a certeza da salvação. Então o selo significa que nós temos um dono, irmãos. A ideia, o resumo é esse. O selo demonstra que nós temos um dono. Por isso Pedro vai dizer que somos propriedade exclusiva, povo eleito de Deus. Nós somos de Deus. Deus é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. E se Ele é o nosso Senhor, Ele nos garantiu que nós não nos perderíamos. Deus nos comprou. E não só nos comprou, mas Ele nos selou através do Espírito Santo. E Ele nos comprou com um objetivo. E Ele nos selou com um propósito. Qual o propósito? Tito, capítulo 2, verso 14. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, dedicado à prática de boas obras. É para isso. Ele deu a si mesmo por nós, a fim de nos remir de toda iniquidade. Então não temos como dizer que fomos selados pelo Espírito de Deus e viver uma vida caída. Viver uma vida no pecado. Não significa que a gente não pode errar e não pode pecar. A gente erra, a gente peca. Mas a gente confessa e sai dessa vida. Por quê? Porque nós vivemos para Deus e somos de Deus. Eu gosto muito de uma frase de Spurgeon. Ele diz que as ovelhas podem até cair na lama, mas só os porcos rolam nela. E é bem isso mesmo. Ovelha pode se sujar, mas você não vai ver uma ovelha rolando na lama, a não ser que ela estiver maluca, estiver com a raiva da ovelha. Não sei se existe raiva da ovelha, mas só se ela tiver. Ovelha não rola na lama. Você pode ver que o bichinho é meticuloso. Ele suja as patinhas, mas ele dá um jeito de sair. Dá um banho numa ovelha e dá um banho no porco, coloca um chiqueirão ali, mas lambuzado de lama. Dá o banho, passa um talquinho, deixa ele cheirosinho e depois você solta os dois, para você ver o que acontece. Para onde o porco vai e para onde a ovelha vai. Agora, não vem me dizer que você é a ovelha de Jesus rolando na lama. Atolado de lama até o pescoço. E quando querem te arrancar da lama, você insiste em permanecer nela, ou quer até puxar pelo braço aquele que está tentando te tirar dela. Isso é espírito de porco. É espírito de porco. Aí Spurgeon conclui: se você acha terrível morrer sem a companhia de Deus, quantos aqui acham terrível morrer sem a companhia de Deus? Levanta a mão. Então, pode baixar agora. Aí ele diz:
Então, por que você insiste em ir a lugares que Deus acha terrível? Eu acho horrível ir ao inferno. E por que nós insistimos em ir em lugares que Deus acha terrível? Vocês percebem que o Evangelho é isso? O Evangelho não é outra coisa. Essas são as bênçãos espirituais reveladas em Cristo Jesus. E nós vamos terminar hoje cantando. E eu gostaria que você respondesse para você mesmo. De quem você é? Você é de quem? Você é seu? Você é do mundo? Você é de Deus? Você tem certeza que você é de Deus? Se você tem certeza que você é de Deus, que se você morrer hoje, você estará com Deus, realmente você foi selado pelo Espírito de Deus. Agora, se você não tem a certeza de que sua salvação, se você não tem certeza de sua salvação, Romanos diz que o Espírito testifica ao nosso Espírito de que somos filhos de Deus. Eu quero lhe dar a chance de nessa noite, talvez você já seja até um crente, mas ainda não tem essa certeza. Eu, sinceramente, quando os pastores faziam apelo nesse sentido, eu fui pelo menos umas 4 vezes, a ponto do pastor chegar e dizer assim para mim, não precisa vir mais não, você é salvo. Porque havia muita dúvida dentro de mim. E não é feio você sair do seu lugar e vir aqui ao altar dizendo, Senhor, eu não tenho essa certeza ainda, coloca em mim. E eu fui até receber essa certeza de Deus, que eu era salvo. Então, no momento em que nós formos cantar, vamos nos colocar em pé. Se alguém não tem essa certeza, eu gostaria que você viesse. Eu quero orar com você. Talvez você vai dizer assim, mas o que as pessoas vão dizer de mim? Você está preocupado com as pessoas. Talvez algumas delas também não têm essa certeza. E eu quero lhe dar esta oportunidade. Nós vamos cantar Santo Espírito. Tem alguém nessa noite que deseja orar, vir aqui à frente e pedir, mas não posso fazer daí mesmo? Não quero que você faça daí. E se eu fizer? Não, pode fazer, mas eu queria que você tivesse essa coragem, para que esse dia ficasse marcado em sua vida, como o dia em que eu tive a consciência pelo Espírito de Deus, que eu precisava ser selado por Deus, que eu precisava ter essa convicção em meu espírito. Então, sai e vem, que eu quero orar com você. Não há nada igual, não há nada melhor a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha
tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor a que se comparar, a esperança viva. Tua presença. Eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher esse lugar. É o desejo do meu coração. Sermos inundados por tua glória, Senhor. Amém. Adairson, eu admiro a sua coragem. Admiro. Deus conta com homens assim, como você, pecador, há pouco tempo atrás cheio de coisa ruim dentro, agora demonstrando um desejo de ter essa segurança, de ter essa alegria dentro de você. De verdade, de todo o meu coração. Eu queria que você pedisse com a sua própria voz que o Espírito de Deus te selasse, que o Espírito de Deus te desse aquilo que você tem buscado, porque eu tenho percebido que você tem buscado. E eu queria que você fizesse isso com a sua própria voz. Senhor Deus, há muito tempo que eu venho buscando encontrar, Senhor, a saída, um caminho em que eu possa trilhar, que eu possa encontrar o Senhor, porque só Tu sabe, Pai, o que eu tenho passado na minha vida, pelos acontecimentos que eu tive. Conto com o entendimento de muitos amigos que têm me ajudado, ó Pai. E peço, Pai, que o Senhor me ajude, que o Senhor me coloque diante da salvação, diante do selo que só o Senhor possa me dar. Não sou muito bom com as palavras, Pai, mas eu te peço, em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Estendam as mãos para cá, fica de joelho, meu irmão, quero orar por você. Senhor,
Tu és aquele que promete. E a tua palavra diz que o Senhor não é homem para mentir, para se arrepender. Eu peço a Ti, junto com essa igreja, de mãos estendidas ao nosso irmão Adairson, peço a Ti que essa noite seja uma noite em que o Adairson seja selado pelo Espírito de Deus, que todas as algemas de Satanás sejam arrancadas da vida do Adairson, que todos os sentimentos tenebrosos sejam eliminados da vida e da mente do teu filho, e que nessa noite ele possa experimentar a paz que vem de Deus, e a paz de Deus em sua vida e em seu coração. Que nesta noite, como ele pediu a Ti, que realmente o selo do Espírito possa recair sobre a vida do teu filho, e que ele seja realmente uma nova criatura para a glória e honra do nome de Jesus. Que este dia fique marcado na vida dele como o dia aceitável do Senhor, como o dia em que ele teve a experiência do novo nascimento, que ele teve a experiência da segurança e da certeza de salvação, que ele é propriedade exclusiva de Deus, comprado e remido pelo sangue do Cordeiro. É isso que te pedimos, Pai, com perdão dos nossos pecados, em nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus. Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar e encher este lugar. É o desejo do meu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Pode se assentar rapidinho. O Adairson quer dar uma palavra para vocês de algo que aconteceu há muito tempo atrás, e só o Espírito de Deus pode fazer o que ele está fazendo hoje. Só o Espírito de Deus pode conduzir um homem a fazer o que fez hoje. Há um certo tempo atrás, nós estávamos nos encontros dos homens e o Itamar me fez um pedido. E eu não estava preparado ainda para esse momento, e hoje eu senti que eu estou. Eu até avisei ele antes que hoje eu estaria preparado para esse momento do que aconteceu na minha vida. No dia de Natal, eu vou me emocionar, de ano de 2016, estávamos reunidos na minha casa, minha família, inclusive estava a Patrícia, e sempre me pediam para fazer oração por ser o dono da casa, e eu falei, naquele dia eu tinha ensaiado a oração, e eu vou contar para vocês como é que foi. Só que eu não fiz, mas eu mentalizei tudo que eu ia falar. É assim: Senhor, se o Senhor existe mesmo, e essa comida que está aqui é o Senhor que realmente que proveu, se o que está aqui nessa mesa, eu queria entender por que o Senhor não dá para as demais pessoas que passam fome, por que só comigo? Mas eu só vou acreditar, Deus, que é o Senhor mesmo, se o Senhor me usar. Caso contrário, não adianta mandar ninguém que eu não vou acreditar. Aí no dia 4, vocês sabem o que aconteceu. Ele perdeu o filho, todos sabem, passou por uma tragédia, e no meio da tragédia foi o caminho do encontro. Às vezes a gente olha para as tragédias e a gente quer uma explicação. Nós não temos explicação.
O que a gente tem é que olhar que do meio das tragédias, Deus é glorificado. Hoje, quando vejo um homem desse, que há pouco tempo atrás duvidava da existência de Deus, agora pedindo para ser selado por Deus, só pode ser Deus. Deus existe. Deus existe. Deus existe. E normalmente, as pessoas que querem ser usadas por Deus, como você fez uma oração, por isso que eu estou dizendo, eu admiro a sua coragem. Quando fazemos orações nesse sentido, prepare o lombo, que Deus vai usar mesmo, mas para usar ele precisa moldar o vaso. Paulo Serosino é um exemplo disso, passou por um momento triste na vida também, e hoje a gente vê o quanto Deus o usa. Então, irmãos, temos motivos de sobra para nos alegrar. Quando a gente vê uma coisa dessa, Deus tem que ser glorificado, não tem outro meio. Amém? Então vamos encerrar nosso culto hoje, orando pelo Joselir e a Esther, que amanhã estarão indo viajar, e também hoje, eu vi lá os comentários, é o aniversário do nosso irmão Paulo Serosino, né? É o aniversário dele. Tem ajudado tanto a gente também na palavra. Vou pedir para o Ricardo, vem fazer essa oração. O Ricardo é o vice-presidente da igreja e o Ricardo vai nos dirigir em oração. Vem para cá, os irmãos, Joselir, Esther e Paulo Serosino. Vamos ficar em pé mais uma vez para podermos encerrar uma presença de Deus maravilhosa nesse culto, né? Vamos orar. Senhor, nós queremos mais uma vez na Tua presença te glorificar, Senhor, te adorar, meu Deus, porque o Senhor é maravilhoso e o Senhor tem manifestado a Sua glória nessa casa, Senhor, aqui, Senhor, na nossa comunidade, mostrando que o Senhor é um Deus verdadeiro, Pai. Que o Senhor é um Deus que cuida de nós, que o Senhor está preocupado conosco, preocupado com a nossa comunidade, com o crescimento espiritual de cada um aqui, Senhor. Por isso eu te louvo, Pai, te dou graças por esse momento, Senhor, onde a presença do Teu Espírito Santo foi vista aqui, sentida, Pai, e que possamos te louvar, Senhor, por isso, meu Deus. Obrigado, Pai, por esse momento, Senhor, que possamos ter a cada dia, Senhor, a cada instante, momentos como esse na Tua presença, Senhor. Pai, nós te damos graças também, Senhor, pelo aniversário do nosso irmão Paulo, que o Senhor venha abençoá-lo, Senhor, e que as bênçãos celestiais, Senhor, sejam enormes em sua vida, na vida da sua família, Pai. E pedimos também, como pessoas, que o Senhor seja servido conservá-lo no nosso meio, Senhor, por muitos anos, para que possamos glorificar o Teu nome juntos e aprendermos com Ele, Senhor, a Tua palavra, Pai. Também te pedimos pelos nossos irmãos, o Guigui, Senhor, e a Esther, que estarão viajando, que o Senhor seja, Pai, o condutor das suas viagens, Pai. Que o Senhor seja, Pai, quem os acompanhe, Pai, e que toda dificuldade seja tirada em nome de Jesus, Senhor, e que eles possam chegar ao seu destino, Senhor, para também glorificar o Teu nome e honrá-lo, Senhor. Obrigado, Pai, por esse momento, mais uma vez, Senhor. Nos despeça, Senhor, na Tua graça, Pai, que possamos sair daqui cheios do Espírito Santo, Senhor, como estamos, Pai, e continuarmos na Tua presença, Senhor, a cada dia. Obrigado por tudo, no nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém.